Papo de sofá. Senhores, é lógico que eu não poderia deixar de falar sobre essa polêmica que está tendo aí. O Militec, o Militrec, eu nunca fui a favor disso. Se eu te falar, o marketing disso era tão forte que eu minto. Eu usei uma vez sim, com medo danado. Por quê? Porque o pessoal falava, olha só, como é que tinha mentira envolvido disso. O marketing dos caras era muito forte. Por exemplo, as nossas embreagens são banhadas no óleo. Então tinha um mito que você tinha que colocar o Militec e não poderia acionar, deixar a moto ligada durante 15 minutos sem acionar a embreagem, porque ele ia colar na embreagem e você iria perder a embreagem. Agora, o negócio não é feito para ferro. Nossas embreagens, a não ser se for os espaçadores ali, que são feitos de ferro. O merchandising desse produto foi tão forte que o resto eu jogava na corrente. Eu falei, a minha corrente vai virar uma correia dentada do tiozinho da Harley, vai rodar mais de 120 mil. E aí, era um produto caro. Então o que acontece? Já que o produto é tão bom, por que você não pega um óleo de 10 reais e vai colocar lá na sua moto? O óleo da nossa moto é um óleo caro. O Motul, ele já vem com todos esses produtos que o Militec diz. A história foi tão grande, o americano, cara, é o bicho mais louco que tem. O americano inventou a Polishop, uma fritadeira Hellmaster, Blaster, não sei o que, de fundo de... Os caras são ainda... A mídia lá é muito forte. Eles, pra você ter uma ideia, o americano é fanático em guerra. Eles bateram na veia do americano e falaram que o produto foi feito, criado para a Marinha Americana. Isso colocava nos motores dos aviões, para quando o motor do avião, olha a história dos caras, tomasse um tiro, vazasse o óleo e ainda conseguisse chegar e pousar o avião. Olha só, vai vendo isso aí. Para mim é a mesma história do Metiolate. Os meus vídeos aqui, senhores, são vídeos polêmicos, mas vídeos que eu faço zoação também. Eu tô cagando e andando pro Militec, tô cagando e andando pro Detmol. O Detmol, pra mim, pra você ter uma ideia, o cara vai lá numa farpa de sabonete, pega aquele troço lá, os restos de sabonete, faz um líquido daquilo ali, que tem ele rosinha, que é o de rosas da Lux Luxo, tem um amarelinho, que é o da Palmolive. Então, pra mim, ainda vem aqui, ainda te vende aquele troço como se fosse um produto milagroso. Teve muita gente que veio reclamar comigo, falando que usa, que o Detmol dá certo nada. Aquilo é um sabão. A mídia, o marketing dele faz o quê? Eu nunca vi um vídeo que o cara pegou uma esponja, jogou o Detmol e passou lá naquele troço. Poxa, se fosse assim, cara, eu ia pegar o Limpol ali, ia fazer espuma no balde, ia lá embaixo, cara, e passava, esfregava, como eu sempre fiz. Eu comprei o produto que o preceito que ele pregava era você jogar na moto, uma moto de trilha, uma moto que estava cheia de barro, e o cara só jogava a máquina e tirava aquilo tudo. Isso é que eu fiquei puto com o produto. Porque eu perdi tempo, joguei R$59 fora, sendo que eu podia ter comprado o meu querosene, que hoje está caro, para você ficar jogando fora a torta direito, porque está extinto, praticamente ninguém usa. Então você tem que comprar no mercado. Então isso que eu fiquei puto. Pra mim é a mesma coisa do Metiolate. Eu vou brincar um pouquinho com vocês para me sair um pouquinho desse foco. Antigamente, quando eu tinha o Metiolate, eu era um capeta em forma de moleque, bicho. Eu tinha uma bicicleta, patins, todo dia eu chegava ralado em casa. Eu acho que de pirraça, para minha mãe não bater, ela vinha com o Metiolate. Mas ela vinha igual o Padre Quevedo, com aquele vidrinho assim, ó, parecia que ia fazer um exorcismo. Porque minha mãe jogava água benta, minhas tias, ela ia trabalhar, ela jogava água benta para me acalmar, pra você ter uma ideia. Então, rapaz, os diabinhos que estavam em mim, quando você via, saía correndo assim de lado, assim, falava assim, não, eu vou embora. Não, você vai ficar aqui não. Não, isso aí é pesado demais para mim. E era uma ferida desse tamanho, com a desgraça do negocinho desse tamanhozinho assim, ó, e aquilo para passar na ferida, ardia pra caramba. E a lazarenta da minha mãe, é porque eu tinha muito respeito, viu? Ainda soprava, ainda falava que era pra sarar.
Quando soprava, filho, aí a dor era pior. E tinha o mercúrio. Aí depois do certo tempo foram falar que o metiolate não valia nada, que o princípio ativo do metiolate não servia para nada. Então, gente, quantas vezes a minha mãe me passou aquela desgraça aí, e o mercúrio ali nem doía, fazia uma sujeira desgraçada, mas nem doía. Então, para mim é isso. É o que eu falei no vídeo do Deadpool. O pessoal, eu sou ateu, eu sou católico, mas dentro de mim eu não vou à igreja, eu não acredito mais em padre, porque eu já vi muita sacanagem na igreja católica. Eu acredito em Deus, eu acredito no bem, mas são os falsos profetas, falsos produtos. Vai sair o Militec, isso é marketing, gente. É o Militec, é o Skol, Detmol, e agora? O que vai vir? Eles querem ganhar dinheiro, eles querem te empurrar as coisas. Ninguém faz milagre. Então, já que é assim, em vez de eu pagar, hoje eu não pago mais isso, mas tem gente que paga aí R$235 para trocar e botar o óleo, o Motul. Você faz o seguinte, você vai lá, compra um óleo de R$10 mineral, porque a Anvisa descobriu que ele era um SAI 40, um óleo mineral que você estava misturando ali dentro com o óleo bom que você estava colocando. Olha que absurdo, cara. Coloca Deus lá dentro, que é o Militec, que aquilo ali só pode ter o dedo de Deus para fazer o preceito que ele fez. Aí o que acontece? O Boris Seltman, que faz o alto papo. A mulher outro dia estava metendo o pau no Boris Seltman, que por causa de um senhor de idade, e o Militec tinha um histórico, e o Boris Seltman não tinha histórico não. O histórico dele, te garanto, muito mais idôneo do que o Militec, fazer uma palhaçada delas com o povo. Como eu te falei, eu te juro, eu cheguei a usar uma vez. E ainda me convenci que o troço era bom. Graças a Deus eu não tive dinheiro para comprar mais, que aquela porcaria é cara pra caramba. Você já está pagando óleo. Hoje não, hoje tem a facilidade aí, como eu falei para vocês, do óleo a granel. Mas antigamente não, filho. Antigamente você tinha que comprar no Bellini, aqui em Juiz de Fora, submeteu o preço dele e era R$58 ou R$70 um litro de óleo Motul. E você tinha que botar o Motul. Porque o Motul era o melhor que tinha para uma BMW na época. E o melhor filtro. Então uma troca sai em torno de R$200. Mais R$79, que na época era R$89 um litrinho daquele. Aí fizeram um cara aí, comprou a ideia. E começou a botar na cabeça do brasileiro também. Pegou um carro, andou 10 mil quilômetros com o carro, sem óleo. Puta, cara, o produto é bom pra caramba, entendeu? Reforçou a minha... Aí teve um dia que ele foi fazer um vídeo mostrando um carro rodando a mesma quilometragem sem o produto. O vídeo ele até parou de fazer vídeo. Eu não vou falar o nome da empresa, da oficina não. Ele andou 5 mil, 6 mil, o cara já foi ficando sem graça no vídeo. Quando foi ver ele já estava 10 mil, ele parou. Porque se ele parasse o carro continuava. Foi como o Boris falou. O motor ele já cria um filme ali que vai sem o óleo. Agora, andar sem óleo, 100 quilômetros, isso aí, cara, é milagre. Então isso que eles venderam pra gente esse tempo todo. Eu tinha um produto, por exemplo, eu cheguei até a representar esse produto. Esse cara conseguiu me vender o produto, eu consegui vender porque eu acreditava no produto. Esse produto chamava DX Fuel. Ele vendia umas bisnagas assim, eu não sei se eu tenho alguma aqui, eu vou botar aqui o link aqui, ó. DX Fuel. Esse DX Fuel era o seguinte, quando você coloca a gasolina, ela tem uma porcentagem de álcool e uma porcentagem de água mínima. E você vai colocando a cada tanque de gasolina do seu carro que você coloca, foi o que me explicaram, lavaram a minha cabeça lá, pelo menos foi isso. Fica um copinho de café. Então vamos supor que você abasteceu 10 vezes, você tem 10 copinhos de café no fundo do seu tanque, fazendo correção, se o tanque for de ferro. Mas ele disse que ele faz uma limpeza em todo o processo diesel, para de sair fumaça, fazia um milagre o troço. Tanto é que ele para vender, ele me dava um kit que você colocava a gasolina, colocava água, e você fazia assim, a gasolina, a água ficava embaixo, a gasolina em cima, você jogava o produto, misturava aquilo, e aquilo saía lá como queima no seu carro. Cheguei a usar aquilo, mas depois dessa aí... Agora você imagina, o produto veio para o Brasil, tocou foda-se aqui,
Não foi regulamentado pela Anvisa. Ele entrou no Brasil já enganando todo mundo, que ele era um condicionador de metais, que misturava no óleo. Aí a Anvisa decidiu, falou, ó, vamos ver o que é esse troço aí, porque agora ele já está passando para outra classificação. Os testes da Anvisa descobriram que ele tem... ele prometia que não dava desgaste no motor, ele prometia tudo, cara. Quando a esmola é muito, o santo desconfia. Aí descobriram parafina clorada. Então vamos supor, será que a Militec, antes de lançar isso, ela fez teste com todos os produtos, todos os óleos relacionados? O 1540, o 2050, o Motul, o Mobil, o Ipiranga. Será que ela fez isso? E se você colocar um negócio desse aí, ela dá uma reação química dentro do seu motor? Ainda vai chegar gente aqui falando que usa o troço, usa o caramba, bicho. Eu, pra você ter uma ideia, eu tinha uma caminhonete estrada, eu tinha sempre o adesivo do Celine lá, que era o melhor óleo que tinha, caríssimo. Nunca botei aquela porcaria, só etiqueta. Eu trocava o óleo, colocava o óleo da Celine. Então a maioria é assim. Porque se estivesse usando... Aí dizem que isso corrói o motor, que isso acaba com o seu motor. Bicho, não tem como fazer milagre, cara. Não tem. E mesmo assim, se eu tivesse com um galão de 200 litros, tivesse jogado isso no meu motor, eu não ia andar tranquilo com ele sem óleo. Eu vou dar uma descontraída aqui e vou contar um negócio engraçado aqui. Eu voava de parapente lá em Castelo, no estado do Espírito Santo. E numa dessa aí eu pousei numa fazenda de uma mulher lá, cara, e assim, a molecada veio, eu de parapente, né? Aquela molecada lá, catarrenta lá, veio ver como é que era. De repente me apareceu o SOS, só os olhos dela salvavam. Uma mulher no meio daquele monte de curi ali, entendeu? E papo vai, papo vem. Eu comecei lá na cidade. Bom, de Cachoeiro Itapemirim, você pega, você anda mais uns 40 quilômetros lá para dentro, lá, cara, e soma para lá. Aí o que acontece? Além dos 40 quilômetros que você entra lá para dentro da roça lá, que chama São Vicente, é um distrito de Cachoeiro, nossa, cara, gosto nem de lembrar disso. Eu ainda fui mais 40 para dentro de estrada de chão. Chegou lá dentro, numa cidade que eu não sei nem mais qual que é o nome daquela porcaria daquela cidade, o meu carro bateu e a Fiat, em vez de fazer aquele troço de titânio, fez de alumínio. Aí começou a vazar óleo. Eu falei, caraca, o que eu faço, cara? Fui na venda do Sozia lá, comprei o óleo que tinha e saí julgando aquele trem. Porque como é que eu ia fazer? Eu tinha que chegar em algum lugar, não pegava nem telefone, quanto mais guincho. Como é que eu guinchei lá naquele desgraça, naquele lugar? Aí cheguei lá embaixo, um mecânico lá, aquele pessoal de roça, que um tem um dom para isso, é o Dingo, o Sorriso, o outro faz um pouquinho daquilo, um pouquinho, um se ajuda o outro ali. Ele veio e colocou a estopa ali entre o protetor de motor e falou assim, rapa fora para Castelo. Castelo era 70 quilômetros, cara, da cidade. Meu amigo, por Deus do céu, eu sou ateu, como eu falei. Eu tava com o texto na mão, eu rezava 10 Ave Maria, passava uma marcha e rezava um Pai Nosso. Aquilo eu fui até Castelo, assim, ó. Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei em Castelo, eu falei, eu não vou achar, o carro era do ano. Como é que eu vou achar um cárter? Você acredita que eu achei, cara? O cara tinha um cárter lá de fio de estrada do ano. Eu só sei que quando eu cheguei lá, bicho, o texto estava até oval. De tanto que eu... Na hora que eu passava mais, Pai Nosso que está no céu, e fui embora. Tu acha, cara, que se tu tiver com Militec, 200 litros de Militec dentro do tanque de uma moto BMW, você não vai parar essa porra e deixa essa merda aí e vou embora. É ruim, hein? Você não é louco? Então, assim, eu vim fazer esse vídeo aqui. Eu tinha que fazer esse vídeo para abrir o olho do pessoal. Não, e o dono, a Militec Brasil, o presidente da Militec Brasil, ainda veio falar em público que o produto não, que houve um desafeto lá com a Anvisa e tal, cara. Gente, o produto tem cloreto, o produto é um óleo mineral. E aí? E agora? Ainda vai vir gente aqui e vai falar, pô, eu uso Militec desde quando eu tinha 5 anos de idade. Eu tinha uma bicicleta, eu lubrificava a corrente da minha bicicleta. A minha bicicleta, pra você ter uma ideia, ó, tá aqui, ó. Até hoje, ela não gastou a corrente. Vai ter gente que vai vir falar isso aqui, entendeu? Então, assim,
Eu acho que não funciona. Como eu sempre achei que não funcionava. É mais um daqueles produtinhos milagrosos que o pessoal vive falando aí, e a galera vai e lava a cabeça desse povo aí, esse povo vai lá e compra esse trem. Então faz o que você tem de fazer na sua moto, cara. Coloca o seu motor, a especificação que a sua montadora pede. Ele já vem com todos os aditivos, tudo bonitinho. Ele não precisa de você ficar julgando porcaria ali dentro, que você não sabia nem... Você, eu, não sabíamos nem o que a gente estava jogando dentro do motor. Então isso é que eu fico assim, às vezes, puto com essas empresas, que às vezes as empresas fazem esse tipo de lavagem na cabeça do pessoal. E só para terminar o vídeo, parabéns, Militech. Você deu um atestado de bobo para os idiotas aí, ó. Durante quantos anos você está aí lavando de rasgar dinheiro, como se a gente no Brasil já não precisasse disso, com tanto de políticos safados sem vergonha que fica enganando a gente aí. E eu queria frisar um negócio para vocês. Eu faço aqui vídeos para pessoas esclarecidas. As pessoas que vêm aqui falar que eu estou denegrindo uma marca, eu não estou denegrindo marca, eu não ganho nada dessas marcas. Eu só estou transparecendo para a própria empresa a insatisfação e o desprezo que nós brasileiros agora vamos ter pelo produto dela. Só isso, tá? Eu não fui comprado pela Detmol, eu não estou denegrindo a imagem da Detmol. Se eu quiser eu compro um galão de Detmol lá. Eu só acho que isso tem que acabar. O brasileiro tem que acordar e não ficar caindo nesses contos de vigarista aí. Porque para mim é tudo picareta, vigarista fazer uma coisa dessa com a pessoa. Que você sonhou, comprou a sua moto, fez o que fez, pôs do bom e do melhor, acreditou no produto e de repente com o uso constante você consegue ferrar o seu motor todo por dentro. Você acha isso certo? Então vem você agora falar que o Militech é uma maravilha, que você colocou no seu Velotrol e o seu Velotrol está funcionando até hoje. Eu vou espanar você nos comentários. Um abraço para vocês, eu vou continuar fazendo vídeos. O próximo vídeo que eu vou fazer é um manual que eu uso para mexer na minha moto, chama Manual de Reparos. E eu estou pleiteando em fazer um vídeo aí que eu descobri como tirar o barulho do baú de alumínio. Porque hoje você vai na internet, você procura baú, você vê os caras furando parafuso no baú de um lado para o outro, passando a argamassa, a C3. Aí não tem graça, né, bicho? O negócio ter pela facilidade dele, você chegar ali e tirar, puxar ele da moto, não deixar ele na moto. Você vir meter o parafuso ali e acabar com o barulho é fácil. E eu consegui, cara. Consegui, fiz uma cagada do caramba, mas consegui. Aí eu vou lançar esse vídeo, ele tá na ponta da agulha ali. No mais, inscreve-se aí e ainda vem com outro papo aí mais polêmico que esse aí, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Isso foi tipo assim, um desabafo pra Militech, que fez a gente de bobo esse tempo todo. Pra Militech isso. Um abraço, fiquem com Deus.